nós devemos ler as Escrituras sabendo aonde nós temos, onde nós estamos nas Escrituras, né, em que época as coisas foram faladas e a quem elas foram faladas. Esse nosso trecho aqui é o Evangelho de Marcos. Nós sabemos que o Senhor Jesus aqui escolheu 12 apóstolos, andava com eles, também tinha uma multidão de discípulos que o seguia. O Evangelho de Lucas fala também, as mulheres o seguiam. E nós temos aqui uma visão quando o Senhor Jesus ainda estava vivo aqui nesse mundo. E ele veio para quem? Ele veio para o povo de Israel, veio para os judeus, para os que eram seus. Mas os seus não o receberam, nos fala no Evangelho de João. Então o Senhor Jesus, ele tem um caráter no Evangelho de João, por exemplo, de já rejeitado. No capítulo 1 já começa com a rejeição do Senhor Jesus. E no capítulo 8 que nós lemos, no mesmo versículo 31 do capítulo 9, o Senhor Jesus vai falar as mesmas coisas. Falou as mesmas coisas para os apóstolos e para os discípulos. Versículo 31 do nosso capítulo 9. Porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles quem? Os discípulos que estavam com o Senhor Jesus. Eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Então estava aqui como um véu, embora o Senhor Jesus tivesse falado com eles a respeito do que aconteceria com o Messias, com o que aconteceria com aqueles homens que eles estavam seguindo, que era o Messias, o ungido de Deus, eles não entendiam. O Senhor Jesus falou: olha, eu vou ser entregue nas mãos dos homens, ou seja, no poder religioso, no poder político, e ser entregue nas mãos desses homens, né, e dos gentios, né, principalmente, e eles vão matá-lo, vão me matar. E depois de morto, ele vai ressuscitar ao terceiro dia. E os seus discípulos não entendiam essa palavra, porque a ressurreição era uma coisa que, por exemplo, era colocada aqui no meio, seria fácil entender que Jesus ia ser entregue, iriam matá-lo, mas matar quem? Aqueles que eles pensavam que era o rei. Ele não vai reinar? Por que esse homem tão poderoso, cheio de milagres, cheio de obras, ele seria morto? Porque existia uma obra que ele tinha que fazer, que ele veio para fazer, que era expiar os pecados do seu povo, né? E depois de todos aqueles que crescem nele, quando ele morre na cruz. Na verdade, ele foi morto, né? O seu sangue caiu sobre os judeus, de uma certa forma, mas em João nós vemos que ele deu a sua vida. Ele fala que ninguém me tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Então, embora esteja escrito aqui que iriam matá-lo, claro, ele foi entregue às mãos dos homens, os homens o levaram até a cruz, e ali ele foi crucificado. Ele ficou como um cordeiro mudo, como fala em Isaías. Ele podia ter reagido, mas não reagiu, porque ele tinha uma obra para fazer, que era dar a sua vida em favor de muitos, não é? Trazer salvação a todos aqueles que crescem. Então eles não entendiam o que? O ressuscitar dos mortos. Como ele podia matar? Iam matá-lo, iam conseguir pegá-lo, né? E depois matá-lo, e depois ele ressuscitaria. Mas que história é essa, né? Ficava confuso para os discípulos que estavam convivendo com o Senhor Jesus. Mas hoje, aos olhos não dos evangelhos, mas, claro, dos evangelhos fala também, mas das cartas de Paulo, das epístolas, nós temos uma ideia do que aconteceu, né, exatamente
com o Senhor Jesus, por que ele morreu, como ele ressuscitou, pelo poder de Deus ele ressuscitou, e subiu aos céus, e está sentado hoje à destra de Deus. Só para a gente ilustrar, né, essa passagem. Então, hoje, o Senhor Jesus já morreu, o Senhor Jesus já ressuscitou e está à destra de Deus agora. Então, nós estamos lendo, claro, aqui a respeito quando ele estava ainda aqui, passando por esse mundo. Havia uma coisa que os judeus não tinham, não tinham entendimento, porque eles queriam ver uma parte das Escrituras apenas. Eles se interessaram pela parte que falava da glória do Senhor Jesus. Em 1 Pedro, um versículo, 1 Pedro capítulo 1, do versículo 9 em diante. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. São duas coisas bem distintas. Os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e o correto seria uma outra tradução que fala, e as glórias que se lhes havia de seguir. Então, havia nas Escrituras esses dois pontos, os sofrimentos que a Cristo havia de vir, isso era ele na sua humilhação, como nós vimos em Isaías, em Isaías 53, final de 52 e 53, que os judeus ficaram pasmados de ver, mas o sofrimento que ele passou, e estava escrito em Isaías, muito claramente. Outra passagem que é interessante é Lucas 24. Lucas 24, alguns versículos apenas, desses dois discípulos a caminho de Emaús, no versículo 20. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então, eles estavam esperando, vendo, esses discípulos, o Senhor tinha morrido, eles estavam tristes, como fala esse texto aqui, esse contexto, caminhando por Emaús, tristes e decepcionados com o Messias, porque nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Então e daí o Senhor reprova-os, abrindo a eles todas as Escrituras. Aí abriu-se os olhos, e eles entenderam todas as Escrituras, como Cristo, o Senhor, então, explicou para eles todas as coisas, e eles puderam entender, então, essas coisas, essas duas coisas que estavam escritas dele, e os sofrimentos que viria e as glórias que seguiriam. Então, aqui no nosso texto, em Marcos, nós vemos que o Senhor falou de algo que estava nas Escrituras, mas eles não conseguiam entender. Por quê? Porque eles estavam influenciados com todo o ensinamento que se tinha em Israel, e isso dependia dos escribas, dos fariseus, que tinham o domínio das Escrituras e ensinavam-os, mas eles não ensinavam essa parte dos sofrimentos que haviam de vir. Eles falavam mais das glórias, porque interessava mais para eles, não o sofrimento, mas a glória, a bênção que virá a eles no milênio.
Mas os sofrimentos não. E essas coisas estavam escritas acerca do Cristo. Um versículo interessante também em Atos capítulo 4, versículo 28, o versículo 27 também. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então era algo que era conhecido, deveria ser conhecido, porque as Escrituras falavam, e que Deus, na sua soberania, Ele iria fazer cumprir essas palavras, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado a se fazer. Então, Deus faria essa obra com Cristo de qualquer maneira. Se, por exemplo, eles estivessem na presença de Pilatos, nessa ocasião de ele estar na presença de Pilatos, se houvesse alguém que se levantasse ali e dissesse, não, ele é o rei dos judeus, a descendência dele é dos judeus, a família dele é de família real, ele é o rei dos judeus. Mesmo que houvesse um muito forte argumento sobre ele para defendê-lo, coisa que não houve, ninguém se pôs ao lado dele, mas se houvesse, tão pouco eles deixariam de continuar o seu processo e acabar condenando, embora não houvesse nele culpa nenhuma. Ele foi de lá para cá, daqui para lá, mandado para lá, mandado para cá, voltou e ninguém poderia dizer nada contra ele, porque não havia culpa nele de nada. Então, o conselho de Deus se cumpriria da mesma forma, eles não entenderiam. E, em outras palavras, tinha passado o tempo na misericórdia de Deus e na sua paciência, tinha cessado esse tempo de que eles poderiam se arrepender e receber o Cristo e Deus cumprir tudo o que estava determinado, sem ele ter que ser injustamente condenado. Passou esse tempo, eles não tinham mais. Então, o que nós estamos vendo aqui nos Evangelhos é justamente isso. Esse tempo que passou, de que eles poderiam reconhecer, e pelas Escrituras, isso que é importante, pelas Escrituras eles entenderem o que estava acontecendo, qual era o tempo que eles estavam passando, que época era essa nas Escrituras que eles estavam passando, era tudo muito claro. Mas negligenciando tudo isso, todas as Escrituras, eles estavam incapacitados de entender essas palavras. Tão simples palavras, tão profetizado que foi tudo isso, tão à disposição nas suas mãos, as Escrituras, mas não podiam entender e não aceitavam, não aceitavam encontrar com um Cristo em humilhação, um Cristo que ia mostrar para eles fraqueza, apenas iam estar pasmados de ver um Cristo sofredor, um Cristo e não um Cristo glorioso como eles esperavam. Mas estava escrito e era esse tempo que chegaria. E ele então humildemente, se escondia, porque ele não veio para se fazer notado, ele veio realmente para cumprir essa obra que, infelizmente, aos olhos deles estava oculto nesse tempo. E chegaram ao ponto, então, depois, não os discípulos, mas os responsáveis pelo povo, chegaram ao ponto, então, de crucificarem o seu próprio Messias
e o que é pior, de reclamarem para si a culpa desse sangue, e o que é pior ainda, não somente para si, mas para si e para os seus filhos. E estão nessa circunstância, né, que nós vemos até hoje, os judeus, infelizmente, e isso só terá um fim, né, no final da grande tribulação. Então, quando esse remanescente dos judeus, escolhidos por Deus, então vão reconhecer, confessar essa culpa que os seus antepassados tiveram, e eles vão tomar como deles também próprio, de terem essa culpa desse sangue que foi derramado. Assim, os sofrimentos, eles foram profetizados. E quando fala os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e as glórias que se lhes havia de seguir, quer dizer, lhes seguir o quê? Lhes havia de seguir o quê? As glórias que se seguiriam aos sofrimentos. Então essas glórias, por assim dizer, o Senhor não as tinha. Essas foram as glórias adquiridas do Senhor. Como mencionou esse versículo em Atos também, quando fala seu santo filho Jesus, ou seja, ele tem a glória de ser filho. Andando aqui nesse mundo, essa glória estava oculta, mas algumas vezes nós vemos elas sendo manifestas. A carne do Senhor, por assim dizer, ela ocultava. Vemos a glória do Senhor, que foi uma outra glória adquirida, que é a glória da criação. Nós vimos, ele estava andando aqui, esse homem humilde, como é que alguém poderia olhar para ele e falar assim, não, esse é o Criador. Sem ele nada do que foi feito se fez. Como João 1, que o Batista mencionou. Não conseguia ver, mas em alguns determinados momentos, viu-se esse homem falando para que o vento parasse, o mar acalmasse. Então aí sim nós vemos esse homem como essas glórias e Criador também. Então essas glórias que se seguiriam, mas eles não conseguiriam ver isso agora. E é bem interessante ver os passos desse homem, do Senhor Jesus, mesmo no capítulo 8, versículo 27, nós vamos ver ele saindo. 8, 27 fala, saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. Então ele está indo para onde? Para Jerusalém. Para quê? Para entregar a sua vida. Então ele sai, depois fala em 9:30, por exemplo, Galiléia, e partindo dali, caminharam pela Galiléia. 33 fala, e chegou a Cafarnaum, ele está seguindo. Capítulo 10, versículo 1 fala, e levantando-se dali foi para o território da Judéia. Versículo 32, 10:32, iam no caminho subindo para Jerusalém. E o capítulo 11, versículo 1 fala, e logo se aproximaram de Jerusalém. E daí ele vai entrar em Jerusalém, cumprindo outra profecia com o jumentinho. Então é muito instrutivo para nós ver esse homem. Quer dizer, que não foi um acidente, como os irmãos numa certa maneira estão dizendo. Isso tudo é segundo os desígnios de Deus. E quando a gente vê, aparentemente, nesse versículo, capítulo 9, versículo 32, estava pensando uma coisa, ele fala assim, porque o Senhor tinha dito, né, aquilo que ele, como foi mencionado em Lucas 24, quando ele fala aos dois, fala assim, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Tudo. Eles criam algumas coisas, como foi mencionado. Estavam tristes ali em Lucas 24, seguindo para Emaús. E o Senhor vai atrás deles. Então aqui, no versículo 31, 9:31 de Marcos, fala, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. E morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Ele já tinha dito isso no 8:31. E
8:31, e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos, e fala da ressurreição também. E no 9, versículo 12, fala: respondendo ele, disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro, todas essas coisas, as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Então, aparentemente, essa seria, seguindo esses versículos, a terceira vez que o Senhor estava falando. Porque eu estava me perguntando assim, por que eles, no versículo 32, eles não entendiam essa palavra e receavam interrogá-lo. Então, aparentemente, era esse o motivo. O Senhor já tinha dito várias vezes, e eles não tinham entendido. E eu estava pensando, para nós pode ser, às vezes, os irmãos já falaram aqui N vezes, e às vezes nós não entendemos. Não é problema interrogar, perguntar novamente, porque isso aqui era uma coisa muito importante. Então, para nós também, trazendo como exercício para nós, às vezes nós não entendemos, os irmãos já falaram para nós várias vezes, mas se nós não entendermos, nós interrogamos, porque existem coisas muito importantes que às vezes até para de ser dito, deixa de ser dito algumas coisas, porque nós pensamos ou já ouvimos bastante, ou pensa que a Assembleia já está cansada até de ouvir sobre determinados assuntos, mas não é assim. Às vezes nós não entendemos. Então, são coisas importantes. Então nós vimos o Senhor seguindo sua trajetória a Jerusalém, ele ia entregar a sua vida ali, como os irmãos já disseram. Existiam essas coisas que tinham sido profetizadas, as glórias que viriam, e agora eles estavam diante desses que podiam responder as suas perguntas, e eles não interrogavam. E nós também podemos fazer, às vezes, nós perguntamos coisas que nós não entendemos, nós perguntamos ao Senhor também. E Ele, no seu tempo, Ele vai nos ensinar. No seu tempo. Outra coisa interessante é ver que os discípulos também estavam nessa situação, porque nós vemos aqui anteriormente que eles haviam tido falta de fé, pois não tinham conseguido expulsar, né, o mal que estava naquele jovem, do versículo 14 ao 29, e depois eles se encontram debatendo uma coisa totalmente relevante de quem era o maioral entre eles. Então nós vemos que uma coisa também, nós não podemos aprender do Senhor se não tivermos fé. E aqui, ao invés dos discípulos reconhecerem-se fracos, como o pai desse jovem, que fala assim: eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Há uma outra passagem também que eles falam: aumenta-nos a fé. Então é uma coisa que nós devemos de aprender sempre a orar a Deus e nos reconhecermos débeis e fracos, com pouca fé. E infelizmente muito poucos de nós agimos assim. Nós achamos que já é suficiente o que temos. E isso é um passo para nós nos afastarmos de Deus e dos seus pensamentos e da sua vontade. E o Senhor Jesus aqui, já tendo advertido, como nós vimos, por 2 vezes, que ele estava indo para ser sacrificado e que depois ressuscitaria, eles eram para ter entendido, sim, isso. Era claro, não era um mistério aqui, que ele estava falando da sua própria boca: eu vou lá. E ele estava indo em Jerusalém, em direção de Jerusalém, para cumprir então a sua obra. E isso tudo é confirmado quando Deus dos céus fala: esse é meu filho amado, a ele eu vi.
mas nós vemos que, infelizmente, eles estavam longe. Eles não compartilhavam com o Senhor Jesus do seu caminho até ele cumprir a sua obra. Mas nós vemos que nesse ínterim, nesse período dele ir até Jerusalém, ele para num lugar, ele para em Betânia. E eu estava vendo Betânia, o símbolo, o significado da palavra Betânia. Existem vários, mas eu vou falar dois. Significava casa do aflito ou do necessitado e casa dos figos. E é interessante isso porque anteriormente o Senhor Jesus havia falado da figueira que estava seca, que não dava frutos, simbolizando ou figurativamente falando de Israel. Mas aqui Deus, o Pai, proporciona para seu filho um lugar na terra humilde, simples, mas em que ele podia se sentir em casa. Ele podia se sentir em comunhão com essas três pessoas, Lázaro, Marta e Maria, desfrutando, quiçá, das glórias que se seguiriam como fruto da sua obra. Então nós vemos que hoje, ao estarmos seguindo ao Senhor, ao estarmos reunidos ao nome do Senhor Jesus, nós estamos figurativamente sendo como esse lugar, a casa de Betânia. Estamos aqui para estar em comunhão com Ele, estarmos participantes do seu vitupério, até aquele bendito dia em que estaremos para sempre com Ele, na glória e desfrutando da sua glória. Então nós vemos que o Senhor Jesus, com imensa paciência, assim como teve paciência, longanimidade com os seus discípulos, Ele tem conosco e tem ainda também para com o mundo, para com os incrédulos, dando oportunidade até hoje para aqueles que ainda não creem no Senhor Jesus, não aceitam como o seu Salvador, possam fazê-lo, porque ainda nós estamos no dia da graça. Parece que ele espera, o Senhor, ele espera o momento certo para falar o que deve ser dito. Versículo 33 fala: E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Será que ele não sabia? Será que ele não sabia o que? Será que ele não sabe o que nós estamos pensando agora? E fala assim: mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Lembrando que o Senhor Jesus é visto como servo aqui no Evangelho de Marcos. Profeta, servo. E ele vai dar o exemplo, né, do 33 ao 37, falando nesse aspecto do servo, né? E ele é o exemplo do servo perfeito. Então ele vai falar no 35: E assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos, e o servo, o ministro de todos. Ministrará para todos, né? E ele vai dar o exemplo da criança. Mas eu estava pensando nessa maneira, como no 35 fala assim: E ele, o Senhor, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes. Então eu estava pensando uma coisa muito importante, quando nós, assim, fazendo uma aplicação também, uma coisa muito importante, quando nós temos algo a dizer para outros, nós nos assentarmos, vamos por assim, no mesmo nível, para que nós entendamos também o que está se passando com as outras pessoas e nós falemos dessa maneira. Estou pensando em relação a isso, quando Ezequiel, né? Ezequiel 3. Que foi o que aconteceu antes de Ezequiel falar? O versículo é o 15, vamos ler o 14 também. Ezequiel 3, 14. Ezequiel antes de Daniel, né?
Então o Espírito me levantou e me levou, e eu fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. E vinha os do cativeiro aqui, ó, até Abibe, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam. Estava pensando nisso, sabe? Eu morava onde eles moravam. E fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles, ou seja, entendendo a situação. Antes de nós, vamos por assim, abrirmos nossa boca, nós devemos sentir o que nem nesse caso aqui, Ezequiel, antes de ele abrir a boca dele, ele sentiu o que eles estavam sentindo. Então, porque depois ele fala assim, então 7 dias pasmados no meio deles, versículo 16. E sucedeu que ao fim dos 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, filho do homem, daí ele vai falar. Então, voltando lá para Marcos 9, no versículo 35, ele fala, e assentando-se ele, sabe, essa coisa de estar no mesmo nível, o Senhor não ficava assim num pedestal, falando de cima para baixo. Coisa muito interessante, nós vemos a maneira como o Senhor está tratando aqui. Ele tinha que falar algo, mas ele se põe, ele se assenta no meio deles e fala. Então, e eles tinham que ouvir. Se quer ser o primeiro, tem que ser o último. E eu acho que esse é um dos problemas, olhando na história, não só da igreja, mas do testemunho em si, muitos dos problemas que os irmãos tiveram, e nós tivemos no passado, e vamos ter no futuro, se nós não julgarmos isso, é isso de querer ser o primeiro, ter uma posição na Assembleia, buscar permitir que a carne se manifeste, permitir que os pensamentos carnais venham até nós e nós não os julguemos. Por exemplo, eu posso aqui estar com uns maus pensamentos, porque eu não posso controlar os meus pensamentos, mas eu tenho que julgar e falar assim, não, isso é errado. Se eu estou pensando algo do meu irmão, ou qualquer outra coisa parecida, eu não devo permitir esse pensamento continuar. Então, muitos dos nossos problemas já estão baseados nisso aqui, sabe? O fato de eu querer ser o primeiro. E se existe esse desejo em mim, e existe, porque a carne está aqui, eu devo julgar, falar, Senhor, sabe o que está acontecendo? Sabe todas essas glórias que nós estamos vendo numa pessoa tão adorável, que nos ama? Eu estou querendo usurpar, como se fosse possível, querendo tirar o lugar do nosso Senhor Jesus. Então, esse princípio que ele está falando daquele que quer ser o primeiro, seja o último, o derradeiro, e não só ser o derradeiro, o último da fila, mas o servo de todos. Ele está falando de servir. Não é só ser o último, porque daí eu posso ficar quietinho lá, não é isso. É utilidade nas mãos do Senhor, né? Então, devemos julgar sempre isso aí, porque isso é muito próprio da carne, dessa velha natureza que está aqui, querer e não melhora, né? Pior é isso, que ela não melhora, né? Nós podemos passar o dia inteiro aqui, lendo, cantando, ouvindo, aprendendo, relembrando, sair ali fora, a carne está mesmo. Ou aqui dentro, a carne está mesmo. Então, isso é muito, muito bom a gente ver como o Senhor, Ele trata, como Ele vai falar, não deixa de falar, mas como Ele vai falar, se assenta e explica.